Hoje, os recrutadores têm como captar o essencial do candidato à vaga de emprego com perfil tão desejado. E esse é o grande desafio dos recrutadores: encontrar o colaborador certo para a vaga certa. Do outro lado, o nosso é achar um emprego que atenda não só às expectativas financeiras, mas as de cunho pessoal, como realização profissional e felicidade. Dessa forma, montamos um passo a passo de 6 tópicos para que os que necessitam de uma orientação para obter o sucesso na entrevista de emprego, para os que precisam de conteúdo para trabalhos acadêmicos e para os que desejam evolução profissional. Mercado de trabalho relaciona aqueles que oferecem força de trabalho com aqueles que procuram, num sistema típico de mercado onde se negocia a fim de determinar os preços e as quantidades a transacionar. O diploma de um curso superior já foi garantia de emprego, já não basta mais sermos especialistas em uma única área. É evidente que você precisa ter ótimos conhecimentos na sua área de atuação. E um ponto importante é que não basta conhecer o básico para se destacar e ser um profissional requisitado pelo mercado. Você precisa dominar muitos conhecimentos e acompanhar as atualizações da sua área de atuação. Precisamos também entender de muitos assuntos e a única maneira de dominá-los é através do estudo e aprendizado contínuos. Existem conhecimentos que são fundamentais, independente da área em que você atue. Conhecimentos de informática, conhecimento de idiomas, habilidades na comunicação, trabalho em equipe e delegação de tarefas. Sem eles, você não cresce e é preciso se qualificar, mesmo que a sua formação seja engenheiro, administrador, médico, cirurgião, eletricista, mestre de obra. Não tem jeito. Muito estudo e principalmente colocar em prática o que você estudou. O mercado está muito seletivo e não existe mais lugar para enganadores. Lembre-se, você não é pago para ficar 8 horas na empresa, você é pago para gerar resultados. Sem resultados, sem emprego. Hoje, pela forma e custo de captação, seu cartão de visitas é o currículo, não se esqueça. Por isso, existem formas de ordem de elaboração do mesmo para que você consiga uma entrevista. Então, por onde a gente começa? Vamos entender o que o recrutador está querendo. Quando mesmo faz uma solicitação via anúncio no veículo, como jornal ou rede social, algumas coisas ele não pode colocar, como gênero, raça e idade. Ele tem que se concentrar no perfil da vaga e conseguir localizar o colaborador que mais se encaixa. Portanto, os requisitos acima são totalmente dispensáveis para se colocar no currículo. Na solicitação, ele deve destacar o cargo, o nível educacional e a experiência. Portanto, é por aí que você deve começar. Atenção para alguns itens. Telefones. A partir da distribuição do seu currículo, o seu telefone tem que estar pronto para ser atendido imediatamente. Não deixar de chamar mais de 5 vezes. E cuidado com o tom de voz. Alto demais, baixo demais, sonolento. Alguns recrutadores já consideram o início da seleção a primeira chamada. Endereço eletrônico. Elabora o e-mail sem usar apelidos infantis e tomar cuidado com aquela foto da janelinha que aparece antes mesmo de você abrir o e-mail. Alguns colaboradores acham sem importância aparecer com boné e óculos, ou abraçados ou seminus. Alguns recrutadores sequer abrem o e-mail quando observam isso. Objetivo: observar a solicitação da vaga, por exemplo. Se for vendedor, objetivo vendedor. Generalizar esse item disponibilizando-se para qualquer vaga dentro da empresa confunde o recrutador e aí você pode ser descartado. Formação educacional. Coloque aqui somente sua última formação, mesmo cursando. Se for concluída, o ano de conclusão. Informe o estabelecimento de ensino em que você concluiu ou está cursando. Você sentirá como é importante fazer uma boa escola. Cursos adicionais, palestras e workshops. Você lista seus cursos em ordem de conclusão, do mais novo ao mais antigo, escola, data e carga horária. Eu destaco aqui que as informações, quando solicitadas, devem ser comprovadas com documentos e apresentação de certificados e diplomas. Date e assine quando for possível e necessário. Observação: essas informações elas poderão ser checadas pelo empregador e não se engane, outras serão buscadas através das redes sociais. Conseguindo propósito de trabalho. Isso é muito importante. Então, o que você precisa? Conhecer-se muito bem. Identifique-se os seus pontos fortes e fracos e utilize-os a seu favor. Segundo, importante ter um objetivo claro de onde você deseja trabalhar e traçar metas.
Quando um profissional conversa com um possível empregador, seu objetivo deve ficar claro, muito claro. Atualize-se sempre. Além de contar com pontos para o seu currículo, fazer cursos, participar de palestras, fóruns e seminários pode ampliar sua rede de contatos. Não aproveite o café para ficar comendo, concentre-se em bater papo. O currículo deve estar sempre atualizado para que você possa repassá-los o mais rápido possível quando lhe for solicitado. O cartão de visitas tem que estar sempre à mão. Nunca se sabe quando você encontrará alguém importante para a sua vida profissional. Tenha as atitudes certas no seu emprego atual. No seu ambiente de trabalho, sabe agir com dedicação acima da média e certa dose de resiliência. Tenha inteligência emocional. Além de saber a hora de engolir sapos no trabalho, mantenha a postura profissional. Não adianta ser eficiente se você passa o dia todinho reclamando. É fundamental cativar seus colegas. Amanhã um deles pode mudar de empresa e te levar com ele. Use as redes sociais a seu favor. A maioria das empresas de recrutamento utiliza as redes para buscar mais informações sobre seus profissionais. Hoje vamos falar sobre currículos. E vamos começar dizendo o que um currículo não é. Um currículo não é uma autobiografia. Não adianta ficar enchendo páginas e mais páginas para tentar impressionar. Quanto mais enxuto e objetivo, melhor. Em um currículo, tamanho não é documento. Conteúdo. Um currículo é uma lista da história escolar e profissional de um candidato a emprego. Uma breve lista, em uma página. Isso aqui a gente entrega em todos os lugares. O famoso atirar para todo lado. Nós hoje vamos analisar 2 currículos e tentar encontrar maneiras de torná-los mais atrativos. Nós temos 2 convidados, o Saulo e o Ângelo. O Saulo já está esperando. Saulo, muito prazer, bom dia. Primeiro, a idade deve ser colocada? Deve. Você tem quantos anos? 24 anos. Se uma empresa já decidiu que não quer contratar alguém acima ou abaixo de uma determinada idade, é melhor que o candidato nem seja chamado, para não perder o tempo, nem dele e nem da empresa. Ângelo, teu currículo se compõe aqui de 1, 2, 3 páginas e junto com o currículo você manda uma carta de apresentação. A minha primeira impressão é que você, como profissional de recursos humanos, acharia esse currículo um pouco exagerado. Primeira coisa, Saulo, você tem 2 currículos. Eu tenho um aqui de 2 páginas e tenho um aqui de 1 página. Por que exatamente você decidiu fazer 2 currículos? O currículo mais resumido ele seria para entregues nas agências do dia a dia. O outro currículo seria para ser entregue já na mão do entrevistador. É uma medida inteligente. Eu diria que esse tem uma chance muito grande de ser lido. E quando você entrega esse com 2 páginas de letrinhas pequenas, ele tem uma chance muito pequena de ser lido. Liste as empresas, da mais recente para a mais antiga, as datas de entrada e de saída e as funções que você desempenhou. Ali você faz uma breve descrição de cada uma das coisas que você fez. Você foi operador de teleretenção, encerramento de conta corrente, onde era necessário a argumentação concorrentista na tentativa de manter. Não tenho nem ideia do que você está querendo dizer nessa frase. Você começa a ler uma revista, na segunda linha você não está entendendo nada. Você volta para o começo e tenta entender, ou você vira a página da revista? Eu volto pro começo e tento entender novamente. Eu viro a página da revista. E eu acho que a maioria das pessoas faz exatamente o que eu faço. Você deve colocar a pretensão salarial? Não. Isso será discutido numa entrevista. Agora, liste os cursos que você fez. O que é interessante, principalmente quando você tem cursos que duraram bastante tempo, é por quantas horas eles têm. Algum desses aqui durou muito tempo? Durou 2 cursos, desse daí foram semanas. Você não enfatizou isso aqui. Eu poderia entender, avaliando o currículo, que isso aqui foi um curso de sábado de manhã, das 8 às 11, com 2 horas de intervalo para cafezinho. Agora, os idiomas. I am good professional or good working. Você arranha algum idioma? No inglês, mas bem muito básico. Não vale colocar idioma básico. Por isso que eu nem salientei muito para quando chegar isso pode soar meio que falso. Tá certo. Parabéns. Você viu que você usou a palavra básica. Meu inglês é muito básico. Dizendo é muito ruim. É melhor não colocar para não correr o risco de alguém dizer, salta, muito bem. E te faz uma pergunta em inglês, aí você dá a cara travada. Erros de português é a pior coisa que pode acontecer no currículo. Ali tem um erro de português muito
muito sério, que é o oferta. Não existe um plural. Sempre pede para alguém dar uma revisada no currículo para não correr o risco de uma palavrinha passar uma impressão errada sobre você. Para que o currículo seja lido, é preciso que ele chame a atenção de quem vai ler. Mas como? Eu queria dizer uma outra coisa importantíssima em currículo. Você tem 24 anos, você enxerga. Nem todo mundo que vai ler o currículo é jovem como você. Se você puder aumentar um pouco o tamanho da letra, também seria interessante. Eu queria te dizer uma outra coisa antes de terminar. Uma carta pessoal é um bom atrativo. Uma carta bem simples, de um parágrafo. Seria sempre bom você dizer alguma coisa da tua experiência que tem a ver com aquela.